O cheiro azedo do lixo, misturado ao calor de dezembro, fazia Fernanda cobrir o nariz enquanto passava apressada pela viela. Era quase 9 da noite, e ela só queria chegar em casa com sua filha Yasmin depois de um dia exaustivo vendendo marmitas na feira. Mas foi o som que a fez parar. Um choro abafado, fraco, vindo de trás das lixeiras comerciais do restaurante. "Mãe, tem alguém ali!" Yasmin apontou, apertando a mão dela com força. Fernanda hesitou. Já tinha visto muita coisa naquela cidade. Sabia que alguns problemas eram grandes demais para uma mulher sozinha resolver. Mas aquele choro tinha algo nele que atravessava seu peito. Quando se aproximou, a cena a fez cambalear. 2 idosos, ele curvado, ela trêmula, mexiam no lixo com mãos que já deviam ter sido firmes. Não eram moradores de rua comuns. As roupas, embora sujas, eram de qualidade. Os gestos tinham uma delicadeza que contrastava brutalmente com o desespero da situação. E foi quando a mulher idosa se virou, os olhos encontrando os de Fernanda, que o mundo parou. Porque aquele rosto, aquela expressão, Fernanda conhecia. Impossível, mas conhecia. "Por favor." A voz da idosa era refinada, educada, completamente deslocada daquela situação. "Não chame a polícia, nós só precisamos de um pouco de comida." O homem ao seu lado desabou de joelhos, fraco demais para continuar de pé. E Fernanda viu as mãos dele, mãos cheias de cicatrizes específicas, cirúrgicas, e um anel de formatura que, mesmo sujo, brilhava sob a luz do poste. O que ela não sabia é que ajudar aqueles 2 velhos naquela noite desencadearia uma sequência de eventos que revelaria um segredo chocante, exporia uma injustiça cruel e mudaria não apenas suas vidas, mas a de dezenas de pessoas. E a verdade sobre quem aqueles idosos realmente eram faria Fernanda questionar tudo o que achava saber sobre bondade, família e destino. Fernanda tinha 32 anos e uma história comum demais. Engravidou aos 24, o namorado desapareceu, a família virou as costas. Sobrou ela, Yasmin e a força que só quem não tem escolha consegue encontrar. Vendia marmitas na feira 3 vezes por semana. Não eram refeições sofisticadas, arroz, feijão, frango desfiado, salada, mas eram honestas, feitas com o pouco que tinha e muito suor. Ganhava o suficiente para pagar o aluguel de um quartinho nos fundos da casa de Dona Teresa, comprar comida básica e manter Yasmin na escola. Luxo era a palavra que não existia no vocabulário delas, mas fome também não. Fernanda tinha orgulho disso. Podiam ser pobres, mas tinham dignidade. Ou pelo menos era isso que ela pensava antes daquela noite de dezembro, quando encontrou 2 idosos, gente que claramente vinha de outro mundo, revirando o lixo com a mesma necessidade que ela conhecia tão bem. A diferença é que Fernanda sabia como tinha chegado ali, mas aqueles 2... Como pessoas com roupas caras, anel de médico e postura de quem teve educação refinada, acabavam numa viela, disputando restos com ratos. E mais importante, porque, quando olhou nos olhos daquela mulher idosa, Fernanda sentiu que já a conhecia de algum lugar impossível. Antes de continuarmos, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se você acredita que bondade ainda existe nesse mundo, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Essas histórias reais precisam ser compartilhadas. O que Fernanda fez naquele momento mudaria tudo, para ela, para aqueles idosos e para uma verdade que estava enterrada há décadas, esperando para vir à superfície. A primeira coisa que Fernanda fez foi se abaixar ao lado do homem que tinha desabado. Ele respirava com dificuldade, o rosto pálido sob a sujeira. "Senhor, o senhor precisa de hospital", ela disse, tocando o pulso dele.
O batimento era irregular, fraco. Não, a mulher idosa se interpôs rapidamente. Por favor, não hospital, não podem nos encontrar. Fernanda olhou para ela, confusa. Quem não pode encontrar vocês? Mas a mulher apenas balançou a cabeça, lágrimas limpando trilhas pela sujeira do rosto. Yasmin puxou a manga da mãe. Mãe, eles estão com fome. A gente não pode dar as marmitas que sobraram? Fernanda tinha guardado 2 marmitas não vendidas para o almoço do dia seguinte. Era tudo que tinham até conseguir fazer mais. Mas olhou para aqueles 2 velhos, tão frágeis, tão claramente além do desespero, e soube que não havia escolha. Vem, ela decidiu. A gente mora perto. Vocês vão comer alguma coisa quente, se limpar, e aí me explicam o que está acontecendo. Não podemos aceitar. O homem tentou protestar, mas a voz saiu tão fraca que mal se ouvia. Não estou perguntando, Fernanda retrucou, ajudando-o a levantar. Yasmin, ajuda a senhora. A menina pegou a mão da mulher idosa e as 4 caminharam devagar pela viela até o quartinho nos fundos da casa de Dona Teresa. O lar de Fernanda era modesto demais para até ser chamado assim. Um cômodo com uma cama de casal onde ela e Yasmin dormiam juntas, um fogão de 2 bocas, uma geladeira velha que fazia mais barulho que gelava e um banheiro minúsculo. Mas estava limpo, organizado, tinha dignidade. Sentem ali, Fernanda apontou a cama, a única coisa onde podiam se sentar. Vou esquentar a comida. Enquanto aquecia as marmitas, observava os 2 idosos pelo canto do olho. Eles se sentaram lado a lado, mãos dadas, com uma intimidade que só décadas juntos constroem. A mulher limpava gentilmente o rosto do marido com a barra da própria blusa. Ele sussurrava algo que Fernanda não conseguia ouvir, mas que fazia a esposa sorrir tristemente. Havia amor ali, profundo, resiliente, sobrevivendo mesmo na pior das circunstâncias. Quantos anos vocês têm? Yasmin perguntou com a franqueza das crianças. Eu tenho 73, a mulher respondeu, e meu esposo 75. E vocês têm filhos? O silêncio que se seguiu foi pesado. A mulher desviou o olhar. Tínhamos, ela finalmente disse, mas já não temos mais. Fernanda colocou os pratos de comida na frente deles. Arroz, feijão, frango desfiado. Simples, mas nutritivo. A forma como comeram partiu o coração dela. Devagar, com garfo e faca que seguravam como pessoas acostumadas à etiqueta. Mastigando cada pedaço como se fosse o alimento mais precioso do mundo. Porque provavelmente era. Há quanto tempo vocês não comem? Fernanda perguntou gentil. 3 dias, o homem admitiu. Talvez 4. Perdemos a conta. Como assim perderam a conta? Onde vocês estavam? Os 2 se entreolharam, uma conversa silenciosa passando entre eles. É uma história longa, a mulher disse finalmente, e muito, muito difícil de acreditar. Tenho tempo. Fernanda sentou-se no chão, encostando na parede. Yasmin se acomodou ao seu lado. O homem terminou de comer, colocou o prato de lado com cuidado e respirou fundo. Meu nome é Walter, ele começou, e essa é minha esposa, Irene. Até 6 meses atrás, eu era médico cirurgião. Trabalhei 45 anos no Hospital Santa Cruz. Irene era professora universitária de literatura. Nós tínhamos uma vida boa, uma casa, aposentadorias confortáveis, tudo que uma pessoa poderia querer na terceira idade. O que aconteceu? Fernanda perguntou. Nosso filho, Irene continuou, a voz quebrando. Nosso único filho, Regis. Ele sempre foi difícil, problemático. Teve problemas com drogas na juventude, mas achávamos que tinha superado. Ele se casou, teve 2 filhos, parecia ter se acertado na vida. E então, há 2 anos, a esposa dele morreu num acidente. E ele desmoronou. Walter pegou a mão da esposa antes de continuar. Começou a beber, perdeu o emprego. As crianças foram morar com a família da mãe. E Regis veio morar conosco. Dissemos que ajudaríamos ele a se reerguer, que éramos família, que nunca o abandonaríamos.
E ele nos roubou, Irene disse amarga. Sistematicamente, durante meses, forjou nossa assinatura, transferiu nossa casa para o nome dele, esvaziou nossas contas bancárias. E quando finalmente descobrimos, quando confrontamos ele, ela não conseguiu continuar. Walter assumiu. Ele nos expulsou da nossa própria casa. Disse que não queria velhos inúteis atrapalhando sua vida. Chamou a polícia, mostrou os documentos falsos que tinha feito e legalmente, a casa era dele. As contas estavam vazias e nós não tínhamos como provar a fraude porque confiávamos nele. Dessemos acesso a tudo. Fernanda ficou sem palavras. Yasmin, que entendia menos da gravidade, mas captava a emoção, segurou a mão da mãe. Mas vocês não têm parentes, amigos? Fernanda finalmente perguntou. Perdemos contato com a maioria quando Regis começou a nos isolar, Irene explicou. Ele dizia que as pessoas só queriam nosso dinheiro, que só ele se importava de verdade. E nós acreditamos, fomos tolos. E agora estamos sozinhos, sem nada, velhos demais para trabalhar e sem ninguém que acredite na nossa história. Tentamos abrigos, Walter acrescentou, mas estão lotados, filas de meses. Tentamos ajuda governamental, mas sem endereço fixo, sem documentos que Regis confiscou, é quase impossível. E não temos forças para dormir na rua, não por muito tempo. Então nós sabíamos que não ia demorar muito até... Ele não terminou, mas não precisava. Fernanda entendeu perfeitamente o que ele estava dizendo. Eles estavam esperando morrer. Vocês vão ficar aqui, ela disse de repente. O quê? Irene olhou para ela chocada. Aqui, comigo e com a Yasmin. Não é muito, é praticamente nada, mas tem teto, tem comida e ninguém vai expulsar vocês. Vocês podem ficar até a gente resolver isso. Não podemos aceitar, Walter protestou. Você mal tem espaço para você e sua filha. Nós não podemos. Podem e vão, Fernanda interrompeu. Olha, eu não tenho muito, mas tenho o suficiente para compartilhar. E o que vocês precisam agora é de tempo. Tempo para se recuperar, para pensar, para descobrir como resolver essa situação. E esse tempo eu posso dar. Por quê? Irene sussurrou. Você não nos conhece. Por que faria isso? Fernanda pensou na pergunta. Por que mesmo? Ela tinha tão pouco. Adicionar 2 bocas para alimentar era loucura. Mas olhou para aqueles 2 velhos, que deveriam estar numa casa confortável, aproveitando aposentadorias merecidas, cercados de netos e amor, e viu sua própria vulnerabilidade refletida. Por quê? Ela disse finalmente. Se um dia eu e a Yasmin estivermos onde vocês estão agora, eu espero que alguém faça o mesmo por nós. É simples assim. Yasmin abraçou Irene espontaneamente, e a mulher idosa desabou em lágrimas. Walter cobria o rosto com as mãos, soluçando silenciosamente. E Fernanda se perguntou no que tinha acabado de se meter. Porque algo naquela história não se encaixava completamente. E quando ela descobrisse o que aqueles 2 estavam escondendo, o verdadeiro motivo pelo qual não podiam ir à polícia, a decisão de ajudá-los se revelaria muito mais complicada do que ela jamais imaginou. Dona Teresa apareceu na porta no dia seguinte, curiosidade estampada no rosto. Fernanda, tem 2 velhinhos usando o meu banheiro dos fundos. Você vai me explicar? Fernanda estava fritando ovos no fogão, única coisa que tinha para o café da manhã para 4 pessoas. São amigos, ela improvisou. Estão passando por dificuldades, vão ficar uns dias. Uns dias? Dona Teresa repetiu cética. Neste quartinho que mal cabe você e a menina? A gente dá um jeito. A proprietária estudou Fernanda por um longo momento. Você tem o coração grande demais para sua própria segurança, menina. Mas tudo bem, só não atrasa o aluguel. Quando saiu, Walter e Irene voltaram do banho.
Estavam irreconhecíveis. Limpos, com roupas que Fernanda tinha conseguido emprestado dos vizinhos, eles pareciam exatamente o que eram: pessoas de classe média que tinham caído em desgraça. Obrigado, Walter disse pela 10ª vez. Não sabemos como agradecer. Para de agradecer e come. Fernanda colocou os ovos fritos na mesa. A gente precisa fazer um plano. Durante o café da manhã, discutiram opções. Walter e Irene precisavam recuperar documentos, provar a fraude, conseguir de volta o que era deles. Mas cada caminho parecia ter uma barreira impossível. Precisamos de um advogado, Irene disse. Mas advogados custam dinheiro que não temos. E provas, Walter acrescentou. Precisamos provar que as assinaturas foram falsificadas, que Regis nos coagiu. Mas como? É a palavra dele contra a nossa, e ele tem todos os documentos. Fernanda mordeu o lábio pensando. E as pessoas que conhecem vocês? Ex-colegas de trabalho? Alguém que possa testemunhar que vocês não fariam isso voluntariamente? A maioria acredita na versão de Regis, Irene disse amarga. Ele contou para todo mundo que decidimos doar tudo para ele e ir morar num asilo por escolha própria, que estávamos senis, que não conseguíamos mais cuidar de nós mesmos. Mas vocês claramente não estão senis, Yasmin apontou, espalhando geleia no pão. Diga isso para as pessoas que nos conhecem há décadas e acreditaram nele sem questionar, Walter respondeu triste. Fernanda bateu os dedos na mesa, um hábito quando estava pensando intensamente. Tá, então a gente precisa de 3 coisas: documentos, provas e dinheiro para um advogado. Vamos começar pelo mais fácil, os documentos. Vocês lembram onde Regis guarda as coisas? No escritório da casa, Walter disse. Ele sempre foi organizado, obsessivo até. Provavelmente tem tudo arquivado. Ótimo! Então a gente precisa entrar na casa e pegar os documentos originais. Isso é invasão, Irene apontou. É recuperar o que é de vocês, Fernanda corrigiu. Vocês conhecem a rotina dele? Quando ele não está em casa? Os dois pensaram. Ele costumava ir para um bar toda sexta-noite, Walter lembrou. Ficava lá por horas. Se ainda tem esse hábito? Então, sexta-feira a gente vai, Fernanda decidiu. Nós? Irene arregalou os olhos. Fernanda, você não pode se envolver nisso. Se der errado, você pode ter problemas legais. Você tem uma filha para cuidar. Por isso mesmo, eu sei a importância de lutar quando algo injusto acontece, retrucou. Vocês vão me guiar, mas eu entro. Sou mais rápida, mais jovem, sem me mover, sem fazer barulho. Era loucura, Fernanda sabia disso. Mas havia algo naquela situação que a incomodava profundamente. Não era só a injustiça, embora isso já fosse suficiente. Era algo mais, algo sobre Irene especificamente que mexia com ela de forma que não conseguia explicar. Os dias até sexta-feira passaram numa rotina estranha, mas surpreendentemente funcional. Walter ajudava Fernanda a preparar as marmitas, suas mãos de cirurgião cortando legumes com precisão impressionante. Irene contava histórias para Yasmin, ensinava gramática, fazia a menina rir com citações de poetas que transformava em piadas. A casa minúscula ficou menos solitária, mais quente, mais completa, de certa forma. Sua filha é especial, Irene comentou uma noite, depois que Yasmin dormiu. Inteligente, gentil, você fez um trabalho maravilhoso criando ela sozinha. Faço o que posso, Fernanda respondeu, lavando os pratos na pia minúscula. É mais que isso, Irene insistiu. Você dá a ela algo que dinheiro não pode comprar: valores, empatia, coragem de fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Fernanda sentiu lágrimas picar em seus olhos. Elogios sobre sua maternidade eram raros. A maioria das pessoas só via uma mãe solteira pobre lutando para sobreviver. Ninguém via o amor, o esforço, o sacrifício constante. Obrigada, ela sussurrou.
Irene tocou seu ombro gentilmente e Fernanda sentiu de novo aquela sensação estranha, como se conhecesse aquele toque, aquele carinho, de algum lugar profundo e esquecido. Sexta-feira chegou com céu nublado e ameaça de chuva. Fernanda deixou Yasmin com Dona Teresa, que resmungou, mas aceitou, e saiu com Walter e Irene em direção à antiga casa deles. Ficava num bairro de classe média, casas bem cuidadas com jardins pequenos. A casa de Walter e Irene era de canto, pintada de azul claro, com uma jabuticabeira no jardim da frente. Eu plantei essa árvore quando nos mudamos para cá, Walter disse, voz embargada. 40 anos atrás, Regis costumava subir nela quando criança. A dor naquelas palavras era palpável. O filho que ele amava tinha se tornado seu carrasco. Estacionaram a alguns metros de distância e esperaram. Às 9 da noite, um homem na faixa dos 40 anos saiu da casa, trancou a porta e foi embora num carro vermelho. É ele, Irene confirmou, encolhendo-se no banco como se ele pudesse vê-la mesmo de longe. Quanto tempo ele costuma ficar fora? Pelo menos 3 horas, Walter respondeu. Ótimo, vamos. Fernanda tinha aprendido coisas estranhas crescendo em bairros difíceis, como forçar uma fechadura simples, por exemplo. Não era algo de que se orgulhava, mas às vezes a sobrevivência ensinava habilidades questionáveis. A porta dos fundos cedeu em menos de 2 minutos. Fiquem aqui, ela instruiu. Se algo der errado, vocês correm, não esperem por mim. Fernanda, Irene começou, mas ela já estava dentro. A casa era bonita, bem mobiliada, limpa, parecia um lar normal de classe média. Não parecia o povil de alguém capaz de abandonar os próprios pais na miséria. Fernanda encontrou o escritório facilmente, primeira porta à esquerda no corredor. Dentro havia um arquivo de metal com 4 gavetas, trancado. Olhou ao redor procurando a chave, gavetas da escrivaninha, atrás de livros, sob o tapete. Nada. Então viu, num porta-retrato sobre a mesa, a foto de um menino sorrindo, abraçado com pais jovens, que Fernanda reconheceu como versões mais novas de Walter e Irene. E atrás do porta-retratos, uma chave pequena. A ironia era cruel. Regis guardava a chave dos documentos roubados atrás de uma foto da família que tinha traído. Abriu o arquivo e começou a procurar. Escritura da casa, documentos bancários, contratos, certidões. Estava tudo ali, meticulosamente organizado, incluindo, e isso fez o coração de Fernanda acelerar, um envelope com assinaturas originais escrito à mão. Ela abriu. Dentro havia documentos com as assinaturas reais de Walter e Irene, claramente diferentes das versões falsificadas que Regis tinha usado. Era a prova que precisavam. Estava prestes a pegar tudo quando ouviu. A porta da frente se abrindo. Passos no corredor. Regis tinha voltado. Fernanda congelou, os documentos nas mãos, escutando os passos se aproximarem do escritório. Tinha segundos para decidir, tentar escapar ou se esconder. E foi quando viu, na parede do escritório, algo que a fez esquecer completamente do perigo que corria. Uma foto. Uma velha foto emoldurada que não deveria estar ali. Uma foto que fazia perguntas impossíveis borbulharem em sua mente e que transformava aquela situação de ruim para absolutamente inexplicável. Fernanda não podia tirar os olhos daquela foto, mesmo ouvindo os passos de Regis se aproximando pelo corredor. Era uma fotografia antiga, desbotada, de pelo menos 30 anos atrás. Mostrava Irene jovem, segurando um bebê, e ao lado dela, uma adolescente de uns 15 anos, uma adolescente que Fernanda reconhecia porque tinha visto aquele rosto todos os dias no espelho durante a própria adolescência. Não era possível, não fazia sentido, mas ali estava, sua mãe que tinha morrido quando Fernanda tinha 3 anos, sua mãe ao lado de Irene e um bebê. A porta do escritório começou a se abrir. Fernanda reagiu por instinto, jogando-se atrás da cortina pesada da janela, prensando-se contra a parede, os documentos apertados contra o peito. Regis entrou, acendendo a luz. Fernanda podia vê-lo pelo pequeno espaço entre a cortina e a parede.
Um homem de meia idade, cabelos começando a ficar grisalhos, rosto marcado por rugas profundas demais para sua idade. Cheirava a álcool. Ele foi direto ao arquivo, abriu com a chave que Fernanda tinha deixado na fechadura, maldição, e verificou rapidamente. Não notou nada faltando porque ela ainda não tinha conseguido sair com os documentos. Mas então ele olhou para a escrivaninha, para o porta-retratos que estava ligeiramente fora de posição. Seus olhos se estreitaram. "Eu sei que tem alguém aqui", ele disse, voz arrastada pelo álcool. "Pode sair, já chamei a polícia." Mentira! Fernanda não tinha ouvido ligação nenhuma, mas mesmo assim seu coração disparou. O silêncio se esticou. Regis caminhou pelo escritório, verificando atrás da porta, sob a escrivaninha. Estava a segundos de checar atrás da cortina, quando um barulho alto veio da sala de estar. Ele saiu correndo e Fernanda aproveitou, pulou pela janela, graças a Deus era térreo, e correu pelo jardim lateral até onde Walter e Irene esperavam no carro. "Vai!" ela gritou, jogando-se no banco de trás. Walter dirigiu mais rápido do que provavelmente era seguro para um homem de 75 anos. Só pararam 3 quarteirões depois, todos ofegantes. "O que aconteceu?" Irene perguntou desesperada. "Ouvimos barulho, achamos que ele tinha te pego." "Quase pegou", Fernanda admitiu, ainda tremendo da adrenalina. Mas eu vi algo que não entendo." Ela tirou o celular e mostrou a foto que tinha conseguido tirar rapidamente da parede antes de pular pela janela. "Esta é você", ela apontou para Irene jovem, "e esta é minha mãe. Como vocês se conheciam?" A cor drenou do rosto de Irene. Walter olhou para a esposa, depois para Fernanda, e algo passou entre eles, uma decisão silenciosa de finalmente contar a verdade. "Precisamos conversar", Irene disse, voz trêmula, "mas não aqui. Vamos para casa." "Você já se inscreveu no canal?" De volta ao quartinho, depois que verificaram que Yasmin ainda estava dormindo na casa de Dona Teresa, os 3 se sentaram. Irene segurava as mãos, nervosa. Walter colocou o braço ao redor dela, apoio silencioso. "Sua mãe", Irene começou. "Como ela se chamava?" "Vitória", Fernanda respondeu. "Vitória Costa. Morreu quando eu tinha 3 anos, acidente de carro." Irene fechou os olhos, lágrimas escorrendo. "Ela era minha irmã mais nova." O mundo de Fernanda inclinou no eixo. "O quê? Isso não faz sentido? Eu não tenho família, nunca tive. Depois que minha mãe morreu, fui para um orfanato. Ninguém me reclamou, ninguém." "Porque nós não sabíamos que você existia", Walter interrompeu gentil. "Fernanda, deixa a Irene explicar tudo desde o começo, por favor." Irene respirou fundo. "Vitória era 12 anos mais nova que eu. Quando ela tinha 15, engravidou. Nossos pais, eles eram rígidos, religiosos demais, duros demais. Expulsaram ela de casa. Disseram que tinha trazido vergonha para a família. Eu tentei intervir, tentei convencê-los, mas não escutaram. E Vitória desapareceu. A gente procurou, mas ela simplesmente sumiu. Achamos que tinha ido para outra cidade, começado uma vida nova." "E tinha", Fernanda sussurrou, "me teve, me criou sozinha até morrer no acidente." "Nós nunca soubemos", Irene chorava abertamente agora. "Nossos pais morreram sem nunca falar dela novamente, e quando tentei procurar anos depois, não encontrei nada. Presumi que tinha seguido em frente, construído uma vida. Nunca imaginei que tinha tido uma filha, que tinha morrido e deixado você sozinha num orfanato, enquanto nós estávamos aqui, tendo uma vida confortável, podendo ter te criado." A culpa naquelas palavras era palpável. Décadas de culpa, por não ter encontrado a irmã. Por não ter salvado a sobrinha que nem sabia que existia. "Como você me reconheceu?" Fernanda perguntou, a voz estranha. "No primeiro momento, achei que estava imaginando", Irene admitiu. "Mas você tem os olhos dela, exatamente os mesmos.
E a forma como você inclina a cabeça quando está pensando. E seu jeito de falar, direto mas gentil. Tudo me lembrava a Vitória. Mas pensei que era só saudade, nostalgia, meu cérebro vendo padrões onde não existiam. Até eu mostrar a foto, Fernanda completou. Até você mostrar a foto, Irene confirmou. E aí eu soube. Soube que não era coincidência, que de alguma forma impossível, absurda, minha sobrinha, meu único sangue restante neste mundo além de Regis, tinha sido a pessoa que nos encontrou naquela viela, que nos salvou quando estávamos morrendo. Silêncio encheu o quartinho pequeno. Fernanda tentava processar. Tia. Ela tinha uma tia. Tinha família. Não sangue perdido, mas sangue real, vivo, sentado na sua frente. O bebê na foto? Ela disse de repente. O rosto de Irene se fechou. Era Regis, com 3 meses de idade. Aquela foto foi tirada numa das últimas vezes que Vitória nos visitou antes de desaparecer. Ela segurou ele, disse que era lindo, me parabenizou. E 2 semanas depois, sumiu. Então Regis é meu primo, Fernanda concluiu. Tecnicamente sim, Walter disse cansado. Mas família é mais que sangue, e Regis provou isso da pior forma possível. Fernanda se levantou, andando em círculos pelo quartinho. Era demais, salvara. 2 idosos aleatórios do lixo apenas para descobrir que eram família, que a mulher era a irmã da mãe que ela mal lembra, que todas aquelas noites no orfanato, todas aquelas vezes que desejou ter família, tinha havido família aqui, tão perto, não sabendo que ela existia. Eu devia estar brava, ela disse finalmente. Devia te culpar por não ter me encontrado. Mas não consigo. Porque eu te entendo. Vitória desapareceu. Você não tinha como saber. E agora a gente se encontrou, da forma mais estranha e improvável possível, mas se encontrou. Irene levantou-se e abraçou Fernanda. E naquele abraço, 30 anos de solidão de ambas as partes começaram a se curar. Desculpa, Irene soluçava. Desculpa por não ter estado lá. Desculpa por você ter crescido sozinha. Desculpa por tudo. Para, Fernanda afastou-se gentilmente. Chega de desculpas. A gente tá aqui agora. A gente se encontrou. E vamos consertar essa bagunça juntas, como família, da forma certa dessa vez. Walter juntou-se ao abraço, os 3 conectados por laços que tinham sido cortados e agora, miraculosamente, se remendavam. Quando finalmente se separaram, Fernanda lembrou-se do problema mais imediato. Não consegui pegar os documentos, Regis voltou cedo, a gente vai ter que tentar de novo. Não, Walter disse firme, é perigoso demais. Ele está desconfiado agora, vai reforçar a segurança. Então o que a gente faz? Fernanda perguntou frustrada. Foi Irene quem respondeu, um brilho estranho nos olhos. A gente usa a única arma que temos, a verdade. E alguém que Regis nunca vai esperar encontrar. Quem? Você, Irene sorriu tristemente. Fernanda, você é a prova viva que ele sempre teve família além dos pais que roubou. Você é a prima que ele nem sabe que existe. E mais importante, você é a sobrinha que minha irmã Vitória deixou para trás. Isso muda tudo sobre quem tem direito à herança familiar. Fernanda levou um momento para entender. Você está dizendo que eu tenho direito legal à parte das propriedades da família? Se conseguirmos provar parentesco, sim, Walter confirmou. A herança familiar que veio dos pais de Irene foi dividida apenas entre ela e Regis, porque todos assumiram que Vitória estava morta sem descendentes. Mas você é descendente, você tem direitos. Era uma reviravolta que ninguém tinha visto vindo, e conforme Fernanda processava as implicações, percebeu que não era apenas sobre dinheiro ou propriedade, era sobre justiça, sobre finalmente ter a família que sempre quis e lutar por ela.
Mas o que nenhum deles sabia era que Regis tinha mais segredos, segredos muito mais escuros que fraude. E quando esses segredos finalmente viessem à tona, transformariam aquela luta familiar em algo muito maior e mais perigoso do que qualquer um estava preparado para enfrentar. Doutora Patrícia Almeida não era o tipo de advogada que normalmente atendia pessoas como Fernanda. Seu escritório ficava num prédio empresarial elegante. Ela usava ternos caros e seu nome estava associado a casos de alto perfil. Mas ela também tinha uma política, um caso pro bono por mês. Um caso onde ela doava seu tempo para quem não podia pagar, mas merecia justiça. Fernanda estava sentada na recepção luxuosa, completamente deslocada em suas roupas simples, quando a advogada a chamou. Doutora Patrícia era uma mulher na casa dos 50, cabelos curtos impecáveis, olhos afiados que pareciam ver através de mentiras. Mas quando Fernanda começou a contar a história, os idosos no lixo, a fraude, a descoberta do parentesco, tudo, algo mudou em sua expressão. Espera, ela interrompeu. Você disse Walter e Irene? Doutor Walter Siqueira? Sim, Fernanda confirmou. Por quê? Você conhece? A advogada recostou-se na cadeira, um sorriso estranho tocando seus lábios. Ele salvou minha vida, ela disse simples. Há 15 anos. Eu tive um aneurisma cerebral, era caso perdido. 3 médicos me deram dias de vida. E então, Dr. Walter pegou meu caso. Operou por 9 horas, me deu mais 15 anos que eu não deveria ter tido. Eu devia tudo a ele. Fernanda sentiu esperança pela primeira vez em dias. Então você vai ajudar? Vou fazer mais que isso, doutora Patrícia respondeu. Vou destruir esse filho ingrato em tribunal. Me dá todos os detalhes, tudo, não omite nada. Durante as semanas seguintes, doutora Patrícia trabalhou incansavelmente. Conseguiu cópias de documentos através de canais legais. Contratou um perito em assinaturas que confirmou as falsificações. Encontrou registros bancários que mostravam as transferências suspeitas. Mas mais importante, ela pediu um teste de DNA para confirmar que Fernanda era realmente sobrinha de Irene. O resultado veio numa terça-feira chuvosa, 99,96% de probabilidade de parentesco de tia e sobrinha. Temos um caso, doutora Patrícia anunciou, e é sólido. Vamos conseguir anular todas as transferências, recuperar a casa e o dinheiro e ainda processar Regis criminalmente por fraude e abuso de idosos. Fernanda deveria estar feliz, mas havia uma sensação de inquietação que não conseguia abalar. Ele não vai aceitar isso quieto, ela disse. Regis, ele vai lutar. Deixa ele lutar, a advogada respondeu confiante. A gente tem lei do nosso lado agora. Mas Fernanda conhecia tipos como Regis, crescera entre eles. Homens desesperados faziam coisas desesperadas, e Regis estava prestes a perder tudo. Isso o tornava perigoso. A intimação foi entregue numa quinta-feira. Regis foi notificado de que estava sendo processado por fraude, falsificação e abuso financeiro de idosos. Foi informado que todas as propriedades e contas seriam congeladas até resolução do caso. Fernanda estava trabalhando na feira quando seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Então você é a priminha? A voz era arrastada, perigosa. Regis, a bastarda que minha tia abandonada deixou no mundo. Não me liga de novo, Fernanda disse firme, embora seu coração disparasse. Ou o quê? Você vai fazer o quê exatamente? Ele riu sem humor. Você acha que vai ganhar? Acha que pode tirar o que é meu? Nunca foi seu, ela retrucou. Você roubou de seus próprios pais e agora vai pagar por isso. Cuidado! A ameaça na voz dele era clara. Você não sabe com quem está mexendo, não sabe do que eu sou capaz quando me encostam na parede. Ele desligou antes que Fernanda pudesse responder. Ela ficou parada no meio da feira, tremendo. Aquilo tinha sido uma ameaça, direta, clara, inegável. Precisava contar para a doutora Patrícia, para a polícia, para alguém.
Mas quando chegou em casa 1 hora depois, encontrou algo que fez seu sangue gelar. A porta estava aberta. Não arrombada, simplesmente aberta. Yasmin, ela gritou, correndo para dentro. Irene, Walter. O quartinho estava em desordem, gavetas abertas, roupas espalhadas, e nas paredes, com spray vermelho, uma mensagem. Desiste, ou você perde o que é mais importante. E Yasmin tinha sumido. Escreve nos comentários "A família vale a luta" se você está torcendo para que Fernanda encontre sua filha. Fernanda não conseguia respirar. Correu para a casa de Dona Teresa. A Yasmin, onde está Yasmin? Mas você não buscou ela? Dona Teresa pareceu confusa. Um homem veio há 1 hora, disse que era emergência, que você tinha pedido para ele buscar ela na escola e trazer para você. Que homem? Fernanda gritou. Não sei, ele disse que era da família, mostrou uma foto de vocês juntas no celular. Eu achei. Fernanda não esperou o resto. Ligou para a doutora Patrícia com mãos tremendo tanto que quase deixou o telefone cair. Ele pegou minha filha, ela chorava. Regis pegou a Yasmin. Ele disse para eu desistir do processo, ou... Calma, a advogada falou firme. Respira, a gente vai resolver isso. Primeiro, liga para a polícia, agora, reporta sequestro. Segundo, não desista do processo. Isso é exatamente o que ele quer. Ele está desesperado, cometendo erros. A gente usa isso contra ele. Minha filha, Fernanda soluçava. Ele tem minha filha. E a gente vai trazê-la de volta, doutora Patrícia prometeu. Mas você precisa confiar em mim e ser forte, por Yasmin. Walter e Irene chegaram em casa 10 minutos depois. Tinham saído para comprar mantimentos. Quando viram a mensagem na parede, o desespero de Fernanda, entenderam imediatamente. Meu Deus! Irene cobriu a boca. Ele realmente é capaz disso! Eu falei! Fernanda gritou, virando-se para eles. Eu falei que ele era perigoso. E vocês me convenceram a processar ele. E agora minha filha! Fernanda, não. Walter segurou seus ombros. Não faz isso. Não se culpa. Regis é responsável pelas próprias ações. Não você, não nós, ele. Mas Fernanda mal estava ouvindo. Sua mente girava, procurando soluções, saídas, qualquer forma de trazer Yasmin de volta. A polícia chegou, tomou o relato, iniciou procedimentos. Mas Fernanda conhecia estatísticas, sabia quanto tempo casos assim podiam demorar. Horas que Yasmin não tinha. Foi Irene quem teve a ideia. Ele vai ligar, ela disse, para fazer demandas, para negociar. E quando ligar, a gente grava. A gente consegue ele admitindo o sequestro. Isso enterra ele ainda mais profundamente. Parecia frio, calculista, mas também era prático. E naquele momento, praticidade era tudo que tinham. O telefone de Fernanda tocou às 11 da noite, número privado. A polícia já tinha equipado o telefone para gravar. Fernanda atendeu, a voz surpreendentemente firme. Onde ela tá? Calma, prima. Regis falava com falsa leveza. Sua filhinha tá bem, por enquanto, brincando com os brinquedos que comprei. Até gosta de mim. Se você encostar um dedo nela... Você o quê? Ele riu. Olha, é simples. Você desiste do processo. Convence meus pais a fazerem o mesmo. E em 24 horas, a menina volta para você, sem um ranhão. Como eu sei que você não vai machucá-la de qualquer jeito? Não vai. Eu não sou monstro. Sou apenas um homem protegendo o que é meu. Você tem até amanhã ao meio-dia para decidir. Eu quero falar com ela, Fernanda exigiu. Quero ouvir a voz dela. Silêncio. Depois, distante, a voz de Yasmin. Mãe, eu tô bem. Não chora, tá? Eu tô bem. A voz soava forçada, ensaiada, mas era Yasmin. Viu? Regis voltou à linha. Toda inteirinha. Agora decide. Meio-dia de amanhã. Ou não respondo pelo que acontece. Ele desligou. Fernanda olhou para os policiais, que confirmaram. Gravado. Temos ele admitindo sequestro e extorsão. É o suficiente para um mandado. Mas vocês conseguem rastrear de onde veio a ligação? Walter perguntou.
Estamos trabalhando nisso. Usou o VPN, mas vamos quebrar. É questão de tempo. Tempo, a palavra que Fernanda mais odiava naquele momento. E se vocês não conseguirem a tempo, ela sussurrou. E se ele fizer algo com ela antes do meio-dia? Ninguém respondeu, porque todos sabiam que era possível. Fernanda não dormiu aquela noite. Ficou sentada na cama, segurando o urso de pelúcia de Yasmin, rezando para deuses nos quais não tinha certeza se acreditava. Irene sentou-se ao lado dela em algum momento da madrugada. Ela vai voltar, a tia disse firme. Regis pode ser muitas coisas ruins, mas ele não é assassino. Ele está tentando assustar você. E quando a gente trouxer Yasmin de volta, ele vai pagar por cada segundo de medo que te fez passar. Como você tem tanta certeza, Fernanda perguntou, de que ele não é assassino? Irene ficou em silêncio por um longo momento. Porque eu criei ele, ela disse finalmente. E por mais que ele tenha se desviado, por mais terrível que tenha se tornado, ainda conheço partes dele. E a parte que eu conheço tem medo. Medo de verdadeiras consequências. Sequestro ele faz achando que vai conseguir sair impune, mas assassinato, não. Ele não tem coragem para isso. Fernanda queria acreditar, desesperadamente queria acreditar, mas enquanto as horas arrastavam em direção ao meio-dia, uma terrível certeza começou a se formar. Regis havia subestimado algo crítico. Ele não sabia que a polícia estava rastreando, não sabia que cada palavra fora gravada. E quando finalmente percebesse que estava encurralado, o que um homem desesperado seria capaz de fazer? A resposta a essa pergunta aterrorizava Fernanda mais do que qualquer coisa. 8 da manhã, 4 horas até o prazo. A polícia tinha rastreado a origem aproximada da ligação, uma área industrial abandonada na Zona Leste. 5 galpões vazios, qualquer um dos quais poderia ser onde Regis estava mantendo Yasmin. Não podemos simplesmente invadir todos, o detetive explicava. Se ele perceber movimento policial, pode entrar em pânico, e uma criança em pânico com um sequestrador em pânico. Ele não terminou, não precisava. Fernanda estava caminhando de um lado para o outro, incapaz de ficar parada. E eu for, ela disse de repente, sozinha. Digo que aceito os termos dele, que vou desistir do processo. Ele deixa Yasmin ir e vocês pegam ele em flagrante. Muito arriscado, o detetive negou. Ele pode te fazer refém também, ou pior. Mas ele não espera isso, Fernanda insistiu. Ele espera que eu fique aqui chorando, esperando. Se eu apareço, mostrando que estou disposta a negociar, ele baixa a guarda. Doutora Patrícia, que tinha vindo ajudar, interveio. Ela tem um ponto. Regis não é criminoso profissional. É um homem desesperado que cometeu um ato impulsivo. Sistema. Se ele acha que conseguiu o que quer, vai relaxar. Vai cometer erros. O detetive considerou por um longo momento. Tá bem, mas você usa um microfone. A gente fica perto. Ao primeiro sinal de perigo real, a gente entra. E você não vai desarmada. Ele ofereceu uma arma pequena. Fernanda olhou para ela como se fosse uma cobra. Eu nunca usei uma arma. Então não vai começar agora, Walter disse firme. Dá mais chance de você ou Yasmin se machucarem do que de ajudar. Acabou sendo decidido, Fernanda iria desarmada, mas com microfone e rastreador. A polícia ficaria em posições ao redor dos galpões, prontos para entrar ao primeiro sinal. 10 horas. 2 horas até o prazo. Fernanda ligou para Regis do número que ele havia usado. Eu aceito, ela disse sem preâmbulos. Sumas condições. Eu desisto. Só devolve minha filha. Silêncio do outro lado. Depois, sabe a decisão. Venha sozinha para o galpão 3 da Rua Industrial Zona Leste. Meio-dia. Traga documentos assinados desistindo do processo. E prima, sua voz ficou perigosa.
Se eu ver um policial, a criança desaparece permanentemente. Ele desligou. O detetive olhou para Fernanda. Ele especificou o galpão. Isso facilita. Meus homens vão se posicionar nos outros galpões e ao redor. Você entra. Ganha tempo conversando. A gente avalia a situação e entra quando for seguro. E se não der tempo? Fernanda sussurrou. Vai dar, ele prometeu, embora seus olhos dissessem que não havia garantias. 11h45, 15 minutos até o prazo. Fernanda estacionou o carro emprestado em frente ao galpão 3. Era uma estrutura velha de metal enferrujado, janelas quebradas, portas penduradas nos gonzos. O microfone estava colado sob sua blusa, o rastreador no bolso, e seu coração batia tão forte que tinha certeza de que Regis poderia ouvi-lo. Entrou pelo portão entreaberto. Regis, sou eu, tô sozinha, só quero minha filha. Sua voz ecoou pelo galpão vazio. Então, do fundo, veio resposta. Venha até aqui, devagar, mãos onde eu possa ver. Fernanda caminhou entre máquinas abandonadas e pilhas de entulho até encontrá-lo. Regis estava sentado numa cadeira velha, e aos seus pés, amarrada a outra cadeira, mas aparentemente ilesa, estava Yasmin. Mãe! A menina chorou ao vê-la. Tá tudo bem, amor. Fernanda forçou-se a soar calma. A gente já vai para casa. Primeiro, os papéis. Regis estendeu a mão. Fernanda tirou os documentos falsos que Dona Patrícia tinha preparado, que pareciam legais, mas eram inválidos. Regis os examinou, satisfeito. Viu como é fácil quando você colabora? Ele disse. Agora, ainda tem um problema. O coração de Fernanda afundou. Que problema? Eu desisti, você ganhou. O problema, ele se levantou e ela viu a faca na mão dele. É que eu não acredito em você. Não acredito que vai simplesmente esquecer tudo isso. Não acredito que meus pais não vão tentar de novo. Então, preciso garantir que isso nunca volte a me incomodar. Sistema. E o que viria a seguir revelaria não apenas as profundezas da ganância de Regis, mas também algo surpreendente sobre o caráter humano e sobre segundas chances. 3 meses depois, o caso finalmente chegou ao tribunal. Regis enfrentava múltiplas acusações: fraude, falsificação de documentos, abuso financeiro de idosos, sequestro, extorsão. A promotoria pedia pena máxima, 15 anos de prisão. Fernanda estava sentada nas galerias com Yasmin, Irene e Walter. Doutora Patrícia representava os idosos no processo civil paralelo para recuperar as propriedades. Regis entrou na sala algemado, magro demais, olhos fundos. 3 meses na prisão preventiva tinham quebrado o restante de sua arrogância. Quando olhou para os pais, havia apenas vergonha em seu rosto. O julgamento foi técnico, processual, cheio de termos legais que Fernanda mal entendia. Mas o centro era claro. Regis tinha cometido crimes graves contra seus próprios pais. A evidência era incontestável. Durante seu depoimento, a promotora perguntou: Senhor Regis, o senhor tem algo a dizer em sua defesa? Ele olhou para os pais, depois para Fernanda e Yasmin, finalmente para o juiz. Não tenho defesa, ele disse, voz rouca. O que fiz foi indefensável. Roubei das pessoas que me deram a vida. Ameacei uma criança inocente. Causei dor a pessoas que não mereciam. Não espero perdão, não espero compreensão. Só quero que saibam que sei o quanto errei. E que vou carregar essa vergonha até morrer. Não era dramático, não era ensaiado, era apenas cansado. A admissão de um homem que tinha perdido tudo, incluindo seu respeito próprio. A promotora parecia satisfeita. Uma confissão completa facilitaria a condenação. Mas então, para surpresa de todos, Irene levantou a mão. Posso falar, meritíssimo?
O juiz, um homem idoso de óculos grossos, acenou afirmativamente. Irene se levantou, caminhando até frente do tribunal. Fernanda segurou a respiração, sem saber o que a tia planejava. Meu filho cometeu crimes terríveis contra mim e meu marido. Irene começou, voz firme, mas carregada de emoção. Ele nos roubou, nos expulsou, nos deixou morrer de fome na rua. E depois sequestrou uma criança inocente. Nada do que eu disser vai minimizar isso. Ela fez uma pausa. Mas também sou mãe. E como mãe, sei que meu filho não nasceu monstro. Ele foi quebrado por perdas que não conseguiu processar, pela morte de sua esposa, pela perda de seus filhos, pelo alcoolismo que o consumiu. Isso não desculpa o que fez, mas explica. E eu gostaria de pedir ao tribunal que considere tratamento em vez de apenas punição. Que considere uma pena que inclua reabilitação, terapia, recuperação de dependência química. Porque prisão sozinha não vai consertar o homem quebrado que meu filho se tornou. O murmúrio percorreu a sala. A promotora parecia chocada. O advogado de defesa de Regis, um defensor público sobrecarregado, mal podia acreditar na sorte. Mas era Walter quem estava chorando silenciosamente, orgulhoso da força moral de sua esposa. O juiz ajustou os óculos. Senhora Irene, a senhora entende que está essencialmente pedindo leniência para o homem que a vitimizou? Entendo perfeitamente, meritíssimo, ela respondeu. E não peço que ele escape das consequências. Peço que as consequências incluam a chance de ele se tornar uma pessoa melhor. Porque se não há esperança de redenção, se não há possibilidade de mudança, então estamos apenas alimentando um ciclo de dor sem fim. Fernanda sentiu lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Aquilo era força, verdadeira força. Não a força de vingança, mas a força de escolher esperança, mesmo quando você tinha todo o direito de escolher ódio. O juiz fez anotações, depois olhou para Regis. O senhor ouviu sua mãe, ouviu a mulher que roubou, que expulsou, que deixou na miséria. Ela está pedindo misericórdia para o senhor. O que tem a dizer? Regis estava destruído. Chorava abertamente, sem tentar esconder. Não mereço, ele conseguiu dizer. Não mereço a bondade dela. Não mereço nada além de prisão e esquecimento. Mas se o tribunal me der uma chance, se eu puder tentar consertar mesmo uma fração do que quebrei, vou passar o resto da minha vida tentando ser digno da fé que minha mãe ainda tem em mim. A sentença veio 2 semanas depois. Regis foi condenado a 8 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 5 se demonstrasse boa conduta. Como parte da sentença, foi ordenado tratamento obrigatório para alcoolismo e terapia psicológica. Ele também foi obrigado a devolver todas as propriedades e valores roubados, mais compensação por danos morais. No processo civil, a casa e as contas foram devolvidas a Walter e Irene, e numa reviravolta adicional, o juiz reconheceu que Fernanda, como descendente legal de Vitória, irmã de Irene, tinha direito a parte da herança familiar que nunca tinha sido distribuída adequadamente. Não era fortuna, mas era o suficiente para Fernanda parar de vender marmitas e abrir um pequeno restaurante. O suficiente para tirar Yasmin das condições precárias, o suficiente para mudar suas vidas. 2 meses após a sentença, Fernanda visitou Regis na prisão pela primeira vez. Ele pareceu genuinamente surpreendido ao vê-la. "Por que você veio?" foi sua primeira pergunta. "Porque você é família", ela respondeu simples. "E porque seus pais me ensinaram que família não desiste um do outro, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil." Regis desviou o olhar. "Eu sequestrei sua filha, te ameacei. Como você pode..." "Perdoar?" ela completou. "Não sei se perdoei completamente ainda. É um processo. Mas escolhi tentar, porque carregar ódio me machuca mais que ajuda.
E porque eu vi o que dor não processada fez com você. Não quero virar isso. Eles falaram por 1 hora. Regis contou sobre a terapia que estava fazendo, o programa de recuperação, as cartas que escrevia para os filhos mesmo sem saber se um dia responderiam. Fernanda contou sobre o restaurante que estava abrindo, como Yasmin estava indo bem na escola, como Irene e Walter estavam se recuperando. Era estranho, desconfortável, mas era real. Quando estava saindo, Regis a chamou. Fernanda, obrigado por não desistir da minha mãe, quando eu desisti, por salvá-la quando eu a abandonei. Você foi a filha que ela merecia, a filha que eu nunca fui. Você ainda pode ser, Fernanda respondeu, um bom filho, um dia, se continuar tentando. A casa de Irene e Walter ficou pronta para ser habitada novamente 3 semanas depois. Fernanda ajudou na limpeza, removendo as marcas que Regis tinha deixado, trazendo vida de volta àqueles cômodos. No dia em que os idosos finalmente voltaram para casa, houve uma pequena celebração. Doutora Patrícia estava lá, junto com Dona Teresa, alguns vizinhos antigos que ficaram felizes em ver o casal de volta, e, claro, Fernanda e Yasmin. É estranho, Walter comentou, olhando ao redor da sala familiar. Achei que voltando aqui só sentiria dor, memórias ruins, mas na verdade sinto esperança, recomeço. Porque isso é um recomeço, Irene concordou, para todos nós. Ela olhou para Fernanda, depois para Yasmin, e sorriu. Sabe, passei 23 anos sem saber que tinha uma sobrinha, sem saber que o sangue de Vitória continuava neste mundo. E agora não apenas tenho uma sobrinha, mas uma sobrinha neta também. Uma família que achei que tinha perdido. E nós temos uma tia e um tio, e um primo que um dia vai ficar bom. Era otimismo infantil, mas também era bonito. Naquela noite, depois que todos foram embora, Fernanda ficou na varanda com Irene, observando as estrelas. E a tia contou mais histórias sobre Vitória, a irmã que Fernanda mal lembra, mas que agora ganhava forma através das memórias compartilhadas. Histórias de uma mulher forte que escolheu criar uma filha sozinha, em vez de abortar ou dar para a adoção. Histórias que fizeram Fernanda entender de onde vinha sua própria força. Mas havia uma última história que Irene ainda não tinha contado. Uma história sobre por que Vitória realmente desapareceu. E quando essa última verdade finalmente emergisse, explicaria não apenas o passado, mas também pavimentaria o caminho para um futuro que ninguém tinha previsto. Foi durante a arrumação do sótão da casa que Irene encontrou a caixa. Estava escondida no fundo, atrás de decorações de Natal antigas e livros empoeirados. Uma caixa de sapatos simples, fechada com fita amarelada pelo tempo. Dentro, cartas, dezenas delas, todas endereçadas a Irene, com remetente desconhecido, retornar ao remetente. Irene sentou-se no chão empoeirado do sótão, tremendo. Abriu a primeira carta com dedos cautelosos. Querida Irene, escrevo esta carta sabendo que provavelmente nunca vai chegar até você. Nossos pais devem ter mudado de endereço ou simplesmente destruíram todas as cartas que envio, mas preciso tentar. Tive uma filha, Fernanda. Ela tem 6 meses agora e é a coisa mais linda que já vi. Olhos castanhos enormes, sorriso que ilumina o mundo. Trabalho de manicure durante o dia, faço faxinas à noite. É duro, mas conseguimos. Sinto sua falta todos os dias. Sinto falta de ter família. Sinto falta de poder compartilhar cada marco da Fernanda com alguém que entenderia. Mas escolhi essa vida. Escolhi minha filha. E não me arrependo. Se um dia esta carta chegar até você, saiba que nunca te culpei por não ter me defendido com mais força. Nossos pais eram impossíveis. Você fez o que pôde. Com amor, Vitória. Irene abriu a segunda carta, depois a terceira, quarta. Vitória tinha escrito pelo menos 2 vezes por ano durante 15 anos. Cada carta contando sobre Fernanda, seu primeiro dia de escola, suas notas altas, seus sonhos, suas lutas. E nenhuma tinha chegado ao destino.
As lágrimas de Irene caíam sobre as páginas antigas enquanto lia, descobrindo 16 anos da vida de sua sobrinha através dos olhos amorosos de uma mãe que lutava sozinha, mas nunca desistia. A última carta era diferente, mais curta, mais urgente. Irene, se está lendo isso, então finalmente me encontrou. Ou algo aconteceu comigo e alguém está revisando meus pertences. Fernanda tem 16 anos agora, linda, inteligente, forte, tudo o que uma mãe poderia querer. Mas estou doente. Os médicos dão alguns meses, talvez um ano. Se algo me acontecer, por favor, encontre minha filha. Não deixe ela sozinha neste mundo. Ela não tem ninguém além de mim. E se eu partir? Nosso endereço está no verso desta carta. Por favor, Irene. Sei que passaram anos, sei que te magoei ao desaparecer, mas por favor, se há qualquer amor restante entre irmãs, encontre minha menina. Cuide dela, dê a ela a família que eu nunca pude dar. Sua irmã, Vitória. No verso, um endereço e uma data, 15 de março de 2013. Irene calculou rapidamente. Fernanda tinha 19 anos em 2013. Vitória tinha escrito aquela carta um ano antes de morrer, um ano inteiro onde Fernanda poderia ter sido encontrada, poderia ter tido família, poderia ter evitado anos de luta sozinha. E nenhuma tinha visto a carta porque seus pais nunca tinham encaminhado. Provavelmente destruíram todas as outras também. Walter encontrou a esposa 2 horas depois, ainda no sótão, cercada de cartas, chorando silenciosamente. Irene, o que aconteceu? Ela apenas entregou as cartas. Ele leu em silêncio, sua própria expressão se tornando mais devastada a cada página. Ela tentou, ele finalmente disse. Vitória tentou reconectar, tentou garantir que Fernanda teria família, e foi impedida. Por meus pais, Irene completou amargamente. Eles receberam essas cartas, todas elas, e devolveram sem abrir, sem me contar. Mantiveram-me ignorante da existência de Fernanda propositalmente. Eles já se foram, Walter lembrou gentil. Não podem responder por isso agora. Mas Fernanda pode saber, Irene decidiu. Ela precisa saber que sua mãe tentou, que Vitória nunca desistiu de conectá-la com família, que tudo o que ela sofreu sozinha poderia ter sido evitado se meus pais não tivessem sido tão terrivelmente orgulhosos e rígidos. Naquela noite, Irene mostrou as cartas para Fernanda. A sobrinha leu cada uma, lágrimas escorrendo silenciosamente. Não era apenas tristeza, era também raiva, alívio, amor e uma compreensão mais profunda da mãe que mal lembrava. Ela nunca desistiu de mim, Fernanda sussurrou, segurando a última carta. Mesmo doente, mesmo sabendo que ia morrer, tentou garantir que eu teria alguém. E ela conseguiu, Irene disse. Só demorou mais tempo do que deveria, mas estamos aqui agora, juntas, como Vitória queria. Fernanda abraçou a tia e elas choraram juntas, pela mulher que perderam, pelos anos roubados, mas também pela conexão que finalmente tinham. Posso ficar com estas? Fernanda perguntou, segurando as cartas. Quero que Yasmin as leia quando for mais velha. Quero que ela saiba sobre a avó que nunca conheceu, sobre a força que corria nas veias dela. São suas, Irene confirmou, sempre foram. 2 semanas depois, Fernanda finalmente inaugurou seu restaurante. Era pequeno, apenas 10 mesas, mas era dela. As paredes eram pintadas de amarelo alegre, havia plantas nas janelas, e o cardápio oferecia comida caseira honesta a preços justos. O nome do restaurante, pintado em letras caprichadas sobre a porta, Vitórias, comida feita com amor. Uma homenagem à mãe que lutou sozinha para que Fernanda pudesse ter futuro. Uma forma de manter sua memória viva. A inauguração foi pequena, mas significativa. Irene e Walter estavam lá, orgulhosos. Doutora Patrícia compareceu, trazendo flores.
Dona Teresa veio com meia dúzia de vizinhos curiosos, e Yasmin, vestida com seu melhor vestido, ajudava a servir água aos clientes com seriedade adorável. Sua mãe estaria orgulhosa, Irene disse, olhando ao redor do espaço aconchegante. Espero que sim, Fernanda respondeu. Tento honrá-la, todo dia, em cada escolha que faço, como mãe, como pessoa. Tento ser metade da mulher forte que ela foi. Você já é, Walter assegurou. Acredite, você já é. Naquela noite, depois que todos foram embora e o restaurante estava limpo para o dia seguinte, Fernanda ficou sozinha no espaço silencioso. Pegou a foto de Vitória que tinha colocado na parede, uma das poucas que tinha, sua mãe jovem segurando Fernanda bebê. Consegui, mãe, ela sussurrou para a foto. Não foi fácil, e tem dias que ainda é difícil, mas consegui. Yasmin tá bem, ela tá feliz, e a gente tem família agora. Sua irmã, aquela que você sempre quis que cuidasse de mim, a gente se encontrou, finalmente. Ela traçou o contorno do rosto de Vitória no vidro. Você não morreu em vão. Tudo que você me ensinou, toda a força que você me deu, toda a luta que você lutou, valeu a pena, porque eu tô aqui, sobrevivi, e vou garantir que Yasmin nunca tenha que lutar sozinha, do jeito que a gente lutou. Prometo. Um vento suave entrou pela janela aberta, fazendo as cortinas dançarem. E Fernanda escolheu acreditar que era Vitória, de algum lugar, dizendo que estava orgulhosa, que estava em paz. E enquanto Fernanda trancava o restaurante naquela noite, caminhando para a casa onde Yasmin a esperava, ela não sabia que uma última surpresa estava a caminho. Uma surpresa que viria na forma de 2 adolescentes batendo à sua porta uma semana depois. 2 adolescentes que diriam ser os filhos de Regis, e o que eles revelariam sobre o verdadeiro motivo da queda de seu pai, e o que pediriam de Fernanda testaria tudo que ela havia aprendido sobre perdão, família e segundas chances. A batida na porta veio numa tarde de sábado. Fernanda estava preparando o almoço, Yasmin fazia lição de casa e Irene lia na varanda. Quando Fernanda abriu, encontrou 2 adolescentes no degrau. Um menino de uns 16 anos, alto e magro, com olhos que carregavam tristeza antiga. E uma menina de talvez 14, cabelo escuro preso em rabo de cavalo, postura defensiva. Você é a Fernanda? O menino perguntou. Prima do nosso pai? Levou um segundo para Fernanda processar. Depois, entendeu. Vocês são filhos do Regis? Infelizmente, a menina respondeu com amargura. Sou Letícia. Esse é meu irmão Paulo. Entrem. Fernanda abriu a porta mais. Por favor. Eles entraram hesitantes, olhando ao redor do apartamento modesto mas acolhedor que Fernanda tinha conseguido alugar com o dinheiro da herança. Irene apareceu da varanda e congelou ao ver os netos que não via há anos. Letícia! Paulo! Sua voz quebrou. Meu Deus, vocês cresceram tanto! Vovó, Paulo pareceu menos defensivo que a irmã. A gente ouviu sobre o que aconteceu, sobre o julgamento, sobre vocês terem ficado na rua e finalmente decidimos vir, Letícia terminou, porque precisamos saber a verdade. A família da nossa mãe conta uma versão, nosso pai conta outra, e a gente não sabe no que acreditar. Fernanda preparou chá enquanto Irene sentava com os netos, segurando as mãos deles como se tivesse medo de que desaparecessem se soltasse. Contem tudo, Paulo pediu, sem omitir nada. A gente merece saber. Então Fernanda contou, começando pelo encontro na viela, passando pela descoberta do parentesco, a fraude de Regis, o sequestro de Yasmin, o julgamento. Não suavizou nada. Eles tinham pedido verdade, e verdade era o que receberiam. Quando terminou, ambos os adolescentes estavam em lágrimas. Eu sabia, Letícia disse entre soluços. Eu sabia que tinha algo errado. Papai mudou depois que a mamãe morreu. Ficou assustador. Bebia tanto, gritava. E quando tentávamos falar sobre vocês, sobre os avós, ele ficava violento. Então a família da mamãe nos tirou de lá. Disseram que era para nossa proteção. Mas eles também mentiram.
Paulo acrescentou. Disseram que nossos avós não queriam a gente, que tinham nos abandonado igual abandonaram papai. E a gente acreditou porque não tínhamos motivo para não acreditar. Irene estava destruída. Nós nunca abandonaríamos vocês. Tentamos contato, dezenas de vezes, mas a família de sua mãe bloqueou tudo. Disseram que não era saudável, que seu pai tinha destruído vocês suficiente, que precisavam de distância. E talvez precisássemos, Letícia admitiu. Naquela época, mas agora a gente só quer entender. Entender como tudo deu tão errado. Como o pai que a gente lembra, que brincava conosco, que lia histórias, que nos amava, virou alguém capaz de fazer o que fez. Walter, que tinha chegado do mercado, entrou e ficou paralisado ao ver os netos. Crianças, foi tudo o que conseguiu dizer antes de começar a chorar. A reunião se transformou em abraços coletivos, lágrimas, palavras atropeladas de amor e dor e arrependimento por anos perdidos. Yasmin observava tudo com fascínio, então sussurrou para Fernanda. Eles são meus primos também? São, Fernanda confirmou. Primos de segundo grau, tecnicamente, mas família mesmo assim. Depois que as emoções se acalmaram, Paulo trouxe o verdadeiro motivo da visita. A gente quer ver nosso pai, ele disse, na prisão, mas queremos que você vá conosco. Fernanda ficou surpresa. Eu? Por quê? Porque você conseguiu perdoá-lo, Letícia explicou. Depois de tudo que ele fez, você ainda visitou ele na prisão, ainda chamou ele de família. E a gente tá tendo dificuldade de fazer isso, de olhar para ele sem ver um monstro. Mas se você consegue, talvez você possa nos ensinar como. Era um pedido enorme, mas Fernanda entendia. Ela mesma tinha lutado com o perdão. Ainda lutava alguns dias. Tá bem, ela concordou, mas preciso que entendam algo. Perdão não significa esquecer. Não significa dizer que o que ele fez foi ok. Significa apenas decidir que você não vai deixar a mágoa dele controlar sua vida. É mais para você que para ele. Mas como? Paulo perguntou desesperado. Como você decide isso quando tá tão bravo? Fernanda pensou cuidadosamente antes de responder. Eu olhei para ele e vi algo além do homem que sequestrou minha filha. Vi um pai que perdeu tudo e não soube lidar. Vi alguém que foi quebrado pela vida e quebrou outros no processo. Não desculpou o que ele fez, mas humanizou ele. Fez com que ele fosse uma pessoa completa, não apenas seus piores momentos. E isso ajuda? Letícia soava cética. Ajuda você, Fernanda respondeu. Porque se você só vê monstro, só consegue odiar. Mas se vê pessoa quebrada que fez escolhas terríveis, mas ainda é capaz de mudança, aí você consegue respirar, consegue seguir em frente sem carregar todo esse peso. A visita à prisão foi agendada para a sexta-feira seguinte. Fernanda foi com Paulo e Letícia. Irene decidiu ficar, disse que não estava pronta ainda. Regis ficou chocado ao ver os filhos. Mais chocado ainda quando eles entraram com Fernanda. Paulo? Leti? Ele sussurrou, usando o apelido antigo da filha. Vocês não deviam estar aqui. Não deviam desperdiçar tempo com nosso pai? Paulo interrompeu. Você ainda é nosso pai, mesmo depois de tudo. Não mereço que me chamem assim. Regis desviou o olhar. Provavelmente não, Letícia concordou, brutalmente honesta. Mas é o que você é. E a gente precisa entender. Precisa ouvir de você, não versões filtradas de outras pessoas. Suas palavras, sua verdade. Então Regis contou sobre como a morte de mãe deles o destruiu, sobre a depressão que não tratou, o álcool que usou para anestesiar dor, as escolhas cada vez piores que fez. Sobre como culpou os próprios pais por ter uma vida que ele achava injustamente melhor que a sua. Sobre o sequestro impulsivo de Yasmin que o aterrorizou mesmo enquanto acontecia.
Eu era um covarde, ele admitiu. Sou um covarde. Em vez de processar minha dor, de buscar ajuda, de ser forte pelos meus filhos, eu implodi. Levei todo mundo comigo. E agora vocês estão pagando pelo meu erro, carregando vergonha de um pai criminoso. Letícia concordou. A gente tá. Amigos perguntam sobre você, e a gente não sabe o que dizer. Colegas de escola descobrem e zoam. É horrível. Desculpa, Regis chorrou. Desculpa, desculpa. Para de pedir desculpa, Paulo disse firme. E começa a mudar de verdade. Você diz que está fazendo terapia, que está sóbrio. Ótimo, continue. Porque daqui a alguns anos, quando você sair, a gente vai avaliar se você merece estar na nossa vida. E essa avaliação vai ser baseada no homem que você se tornou aqui dentro, não no que você era lá fora. Era duro, mas justo. Regis assentiu, limpando o rosto. Vou merecer, ele prometeu. Vou passar cada dia dos próximos 5 anos me tornando alguém digno de ser chamado de pai, juro. Quando estavam saindo, Letícia se virou uma última vez. Papai, uma coisa. A vovó Irene ainda te ama, mesmo depois de tudo. Ela chora por você, reza por você. Então, quando você conseguir, quando tiver coragem, escreve para ela. Ela merece ouvir de você que você está tentando. Foi promessa e desafio ao mesmo tempo. No caminho de volta, Paulo e Letícia estavam quietos, processando. Como você se sente? Fernanda finalmente perguntou. Confuso, Paulo admitiu. Parte de mim quer acreditar que ele pode mudar. Parte tem medo de ser decepcionado de novo. É normal, Fernanda assegurou. Mudança real leva tempo. E você não precisa confiar ainda. Pode apenas observar, dar chances pequenas, ver se ele honra elas. E se ele não honrar? Letícia perguntou. Aí você protege seu coração, Fernanda respondeu honesta. E segue em frente sabendo que tentou. Mas pelo menos você tentou. Não vai carregar o e se pro resto da vida. Era sabedoria que Fernanda tinha aprendido da forma difícil. E enquanto dirigia de volta com aqueles 2 adolescentes feridos, mas tentando curar, ela percebeu que a história do encontro na viela naquela noite tinha criado ondas que iam muito além do que imaginou. Estava remendando não apenas uma família quebrada, mas gerações de dor. E havia uma última peça que precisava ser encaixada no lugar. Uma última cura que precisava acontecer, e viria na forma mais improvável possível. 2 anos se passaram. O restaurante de Fernanda prosperou. Não a tornou rica, mas dava sustento confortável. Yasmin estava com 9 anos, tirando notas excelentes, sonhando em ser médica como vovô Walter. Irene e Walter voltaram a viver plenamente. Viajaram um pouco, retomaram hobbies abandonados, reconstruíram amizades antigas. A casa estava viva novamente. Paulo e Letícia visitavam regularmente. Desenvolveram laço genuíno com os avós e com Fernanda. Eram parte da família estranha, mas funcional, que tinham construído. Regis cumpriu 3 anos de sentença. Pelos relatórios que chegavam, estava realmente mudando. Sóbrio há 3 anos, terapia semanal, participava de grupos de apoio. Escrevia cartas longas para os pais e filhos, cheias de reflexão e crescimento genuíno. E então veio a notícia: elegibilidade para liberdade condicional. A audiência foi marcada para uma 6ª de maio. Regis precisaria de cartas de apoio, evidência de emprego garantido pós-libertação e alguém disposto a ser seu fiador. Irene e Walter escreveram cartas imediatamente. Paulo e Letícia também, depois de muita discussão. Doutora Patrícia usou conexões para conseguir promessa de emprego num projeto de construção. Mas faltava o fiador. Alguém disposto a assumir responsabilidade legal por Regis, caso ele violasse termos da condicional. Na reunião familiar para discutir, todos olharam para Irene. Não, Fernanda disse antes que alguém falasse. Não pode ser a Irene ou o Walter. Vocês já foram vitimizados por ele. Se algo der errado, se ele recair, vocês não podem estar em posição de perder tudo de novo.
Então quem? Irene perguntou frustrada. Ele não tem mais ninguém. Silêncio pesado. Então, Fernanda disse algo que chocou a todos. Eu faço. O quê? Walter ficou de pé. Fernanda, não! Você tem Yasmin para pensar. Seu restaurante, sua vida. Não pode colocar tudo em risco por... Pelo meu primo, ela interrompeu. Pelo filho de vocês. Pelo pai deles, ela apontou Paulo e Letícia. Olha, eu não sou idiota, sei que é risco, mas também sei que mudança real só acontece quando alguém acredita o suficiente para dar chance verdadeira. E se todos nós pedimos para ele mudar, mas não confiamos o suficiente para ajudá-lo a reintegrar, então não estamos realmente acreditando, estamos apenas pagando o lábio. Mas sua filha, Irene começou. Vai aprender que fazer o certo às vezes significa assumir riscos, Fernanda completou. Vai aprender que família significa apoiar, mesmo quando é assustador. E vai aprender que as pessoas que amamos às vezes precisam de nós exatamente quando menos merecem. Fernanda completou. Vai aprender que família significa apoiar, mesmo quando é assustador. E vai aprender que as pessoas que amamos às vezes precisam de nós exatamente quando menos merecem. Era lógica insana, mas também bonita demais para refutar. A audiência de liberdade condicional aconteceu numa sexta chuvosa. A sala estava cheia. A promotora argumentando contra a libertação precoce. Doutora Patrícia apresentando evidências de mudança. E a família sentada nas galerias. Regis estava diferente. 3 anos de sobriedade e terapia tinham transformado o homem quebrado num homem ainda marcado, mas lutando ativamente para ser melhor. Ele falou claramente, sem autopiedade, reconhecendo crimes e expressando remorso genuíno. E então foi a vez de Fernanda testemunhar como fiadora. Senhora Silva, o juiz a chamou. A senhora entende que está se colocando em risco financeiro e legal significativo ao se tornar fiadora do réu. Entendo, meritíssimo. E por que faria isso? Pelo homem que sequestrou sua filha? Fernanda respirou fundo. Porque 3 anos atrás eu encontrei 2 idosos revirando lixo em busca de comida. Eu não conhecia eles, não devia nada a eles, mas escolhi ajudar. E essa escolha mudou minha vida de formas que nunca imaginei. Me deu família, me deu propósito, me ensinou sobre bondade que transcende lógica. Ela olhou diretamente para Regis. Regis fez coisas terríveis, isso não muda, mas também é alguém lutando para ser melhor. E se eu posso ajudar essa luta, dar estrutura, apoio, accountability, então vale o risco. Porque família não é apenas estar junto nos momentos bons, é estar junto especialmente nos momentos difíceis, nos momentos de reconstrução. O juiz fez anotações, depois olhou para Regis. Senhor Regis, a senhora que está disposta a arriscar tudo por você é a mesma que teve a filha sequestrada por você. Como responde a isso? Regis estava chorando. Respondo que vou honrar isso, ele disse firme. Vou honrar não apenas cumprindo termos da condicional, mas vivendo de forma que faça jus à fé absurda e imerecida que ela está colocando em mim. Vou ser digno, prometo. A decisão veio após 40 minutos de deliberação. Liberdade condicional concedida. 5 anos de supervisão rigorosa, testes de droga aleatórios, terapia obrigatória e check-ins semanais com oficial de condicional. No primeiro mês fora da prisão, Regis morou num quarto alugado perto do projeto de construção onde trabalhava. Visitava os pais uma vez por semana, sempre acompanhado inicialmente por Fernanda ou doutora Patrícia. Os encontros eram desconfortáveis no começo. Anos de dor não evaporavam com liberdade condicional. Mas lentamente, conversas aconteciam. Pequenas reconexões, um chá compartilhado, um jogo de cartas, histórias antigas recontadas cuidadosamente. Ela olhou diretamente para Regis. Regis fez coisas terríveis, isso não muda, mas também é alguém lutando para ser melhor. E se eu posso ajudar essa luta, dar estrutura, apoio, accountability, então vale o risco. Porque família não é apenas estar junto nos momentos bons,
é estar junto especialmente nos momentos difíceis, nos momentos de reconstrução. O juiz fez anotações, depois olhou para Regis. Senhor Regis, a senhora que está disposta a arriscar tudo por você é a mesma que teve a filha sequestrada por você? Como responde a isso? Regis estava chorando. Respondo que vou honrar isso, ele disse firme. Vou honrar não apenas cumprindo termos da condicional, mas vivendo de forma que faça jus à fé absurda e imerecida que ela está colocando em mim. Vou ser digno, prometo. A decisão veio após 40 minutos de deliberação. Liberdade condicional concedida. 5 anos de supervisão rigorosa, testes de droga aleatórios, terapia obrigatória e check-ins semanais com o oficial de condicional. No primeiro mês fora da prisão, Regis morou num quarto alugado perto do projeto de construção onde trabalhava. Visitava os pais uma vez por semana, sempre acompanhado inicialmente por Fernanda ou doutora Patrícia. Os encontros eram desconfortáveis no começo. Anos de dor não evaporavam com liberdade condicional. Mas lentamente conversas aconteciam, pequenas reconexões, um chá compartilhado, um jogo de cartas, histórias antigas recontadas cuidadosamente. Com Paulo e Letícia foi mais difícil. Eles tinham sido crianças quando o pai implodiu. Agora eram quase adultos, com vidas estabelecidas que não incluíam ele. Mas tentavam. Ligações curtas, mensagens ocasionais, passos de bebê em direção a algo que talvez um dia se parecesse com relacionamento. E Regis nunca reclamou da lentidão, nunca exigiu mais que lhe davam. Aceitou cada interação pequena como o presente que era. 6 meses após sua libertação, Fernanda o chamou no restaurante. Preciso de ajuda, ela disse. Quero expandir, adicionar mais mesas, reformar a cozinha, mas não tenho capital para contratar empreiteiro profissional. Regis tinha trabalhado em construção durante os 6 meses. Aprendeu muito. Posso fazer, ele ofereceu. Cobro só materiais. Mão de obra é de graça. Não, Fernanda negou. Você trabalha, você recebe. Preço justo. Fernanda, depois de tudo... Exatamente por causa de tudo, ela interrompeu. Você não precisa trabalhar de graça para pagar dívida moral para o resto da vida. Você paga sendo bom profissional, pessoa confiável, pai presente para o Paulo e Letícia quando eles estiverem prontos, não sendo servo eterno. Foi outra lição que Regis precisava aprender. Perdão real não vinha com servidão perpétua anexada. Ele trabalhou na expansão por 3 meses, fez trabalho excelente. E pela primeira vez em anos, sentiu orgulho genuíno de algo que criou em vez de destruir. Na inauguração da área expandida, Fernanda fez pequeno discurso. Esse restaurante começou como homenagem à minha mãe, Vitória, mulher que lutou sozinha para me dar futuro. Mas se tornou mais que isso. Se tornou símbolo de família encontrada, de segundas chances, de reconstrução. Ela olhou ao redor da sala, Irene e Walter, Paulo e Letícia, Yasmin, Dona Teresa, Doutora Patrícia, vizinhos, clientes regulares e Regis em pé no fundo, tentando ser invisível. E todos aqui fazem parte dessa história. Cada pessoa nesta sala me ensinou algo sobre perdão, sobre esperança, sobre não desistir das pessoas mesmo quando seria mais fácil. Obrigada por serem família, da forma mais estranha, mas mais real possível. Aplausos encheram o espaço. Depois, quando quase todos tinham ido embora, Regis se aproximou timidamente. Obrigado, ele disse, por não desistir de mim quando todos os motivos diziam que você devia. Família não desiste, Fernanda respondeu simples. Eu não mereço ser chamado de família. Talvez não, ela admitiu, mas está tentando merecer. E a tentativa conta. Foi naquele momento, naquele restaurante pequeno, mas cheio de amor, que todos entenderam algo fundamental. Cura não era linear, não era limpa, não apagava o passado, mas era possível, era real, e acontecia um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, um ato de bondade corajosa de cada vez. E havia uma última surpresa esperando,
Uma que traria a história completa, cheia de círculos, mostrando que às vezes o universo tinha um jeito engraçado de fazer as coisas fazerem sentido. Foi Yasmin que encontrou o diário. Tinha 11 anos agora e estava ajudando Irene a arrumar o sótão quando viu uma caixa diferente das outras. Dentro, um diário antigo de couro, páginas amareladas, letra caprichada. Vovó, de quem é isso? Irene pegou o diário e seu rosto empalideceu. É da sua bisavó, ela sussurrou. Da mãe da sua avó Vitória, minha mãe. Ela não tinha aberto aquele diário desde a morte dos pais, 5 anos atrás. Não tinha tido coragem. Mas agora, com Yasmin ao seu lado, abriu uma página aleatória e leu. 15 de abril de 1992. Hoje, expulsei minha filha mais nova de casa, Vitória. Ela está grávida aos 15 anos e me recuso a permitir que essa vergonha permaneça sobre meu teto. Meu marido concordou. Irene implorou por misericórdia, mas fomos firmes. Há consequências para escolhas erradas. Ainda assim, meu coração dói. Vitória sempre foi minha menina mais doce. Mas não posso mostrar fraqueza. Disciplina é amor. Irene sentiu náusea. Ler as palavras da própria mãe justificando a crueldade era pior que lembrar dos eventos. Virou mais páginas, e então viu algo que a fez congelar. 3 de janeiro de 1995. Recebi outra carta de Vitória hoje, a 18ª em 3 anos. Ela implora para reconectar. Diz que tem uma filha, Fernanda, que já tem 2 anos. Manda fotos, a criança é linda. Mas não posso ceder. Se aceito ela de volta, estou dizendo que desobediência não tem consequências. Devolvo a carta sem abrir, como sempre. Meu marido diz que estou sendo dura demais. Talvez esteja, mas disciplina é amor. Preciso acreditar nisso. As mãos de Irene tremiam. Página após página documentava cartas de Vitória sendo devolvidas. Fotos de Fernanda sendo guardadas sem olhar. Anos de tentativas de reconexão sendo bloqueados. E então, uma entrada de 2013. 8 de março de 2013. Vitória está morrendo. Consegui descobrir através de um antigo conhecido. Câncer terminal. Ela escreveu pedindo que eu cuide de sua filha Fernanda quando ela partir. Diz que a garota não tem ninguém. Meu marido quer ir, quer finalmente encontrar nossa neta. Mas eu não posso. Admitir erro agora, depois de 20 anos, seria admitir que desperdicei 20 anos. Que poderia ter conhecido minha neta, que minha filha morreu sozinha por minha teimosia. Não consigo carregar esse peso. Então, devolvo a carta, mais uma vez. E rezo para que Deus me perdoe, porque eu não consigo me perdoar. A última entrada era especialmente devastadora. 12 de abril de 2014. Vitória morreu. Fiquei sabendo através do obituário no jornal. 37 anos, jovem demais. Fernanda não estava listada entre os sobreviventes. Provavelmente foi para orfanato, sem família, sozinha. Fiz isso. Eu causei isso. Meu orgulho idiota destruiu não uma, mas 2 vidas. Tentei contar para Irene, mas as palavras não saem. Como admito que mantive uma neta dela escondida? Que escolhi orgulho sobre família? Vou levar esse segredo para o túmulo. É a minha punição. Viver sabendo que poderia ter mudado tudo e escolhi não fazer. Irene fechou o diário, lágrimas escorrendo silenciosamente. Vovô, Yasmin tocou seu braço. Tá chorando? Estou, amor. Irene limpou o rosto. Porque acabei de descobrir que minha mãe sabia. Sabia sobre Vitória morrendo. Sabia sobre Fernanda ficando sozinha. E não fez nada. Por quê? Yasmin perguntou com a simplicidade das crianças. Por que não ajudou? Porque às vezes
Irene disse, escolhendo palavras cuidadosamente. Adultos cometem erros. Erros grandes. E em vez de admitir e consertar, dobram a aposta. Fazem erros maiores tentando esconder os primeiros. E no processo, machucam pessoas inocentes. Como Regis fez. Exatamente como Regis fez, Irene confirmou. Minha mãe e Regis eram mais parecidos do que eu gostaria de admitir. Ambos orgulhosos demais para pedir perdão. Ambos machucando família para proteger ego. Yasmin pensou sobre isso. Mas Regis está tentando consertar agora. Sua mãe tentou? Não, Irene admitiu. Ela morreu carregando a culpa e o segredo. Nunca deu a si mesma a chance de redenção que demos a Regis. Então Regis está sendo mais corajoso que ela foi. Yasmin concluiu com lógica infantil impecável. Era verdade simples, mas profunda. Regis, por todas suas falhas terríveis, tinha tido coragem de admitir erro, de tentar mudar, algo que a avó de Irene nunca conseguiu. Naquela noite, Irene mostrou o diário para Fernanda. A sobrinha leu em silêncio, seu rosto passando por um espectro completo de emoções, raiva, tristeza, compreensão relutante. Ela sabia, Fernanda finalmente disse, sabia que minha mãe estava morrendo, que eu ficaria sozinha, e não fez nada. Não fez, Irene confirmou, e viveu o resto da vida carregando essa culpa. Leia a última página. Fernanda virou até o final. A letra estava trêmula, claramente escrita por mão fraca. 2 de março de 2018. Estou morrendo. Os médicos dão dias. Penso em Vitória constantemente. Em Fernanda, que agora deve ter 20 e tantos anos. Onde está? Tá bem? Feliz? Quero contar para Irene, mas é tarde demais. Que direito tenho de colocar esse peso nela? Morro sabendo que desperdicei chances, desperdicei amor, desperdicei família por orgulho idiota. Se há vida após morte, vou pedir perdão à Vitória, vou implorar, mesmo sabendo que não mereço. E vou esperar que minha neta, onde quer que esteja, tenha vida melhor que eu dei à minha filha. Que alguém, em algum lugar, tenha sido a família que eu deveria ter sido. Fernanda fechou o diário e ficou em silêncio por um longo tempo. Como você se sente? Irene finalmente perguntou. Eu não sei, Fernanda admitiu. Parte de mim está furiosa. Ela poderia ter mudado tudo. Poderia ter me dado família anos antes, economizado o sofrimento. Mas outra parte... O quê? Outra parte entende, Fernanda disse baixo. Entende ficar presa em erro. Entende ter medo de admitir falha, porque então você tem que admitir quanto tempo desperdiçou. E entende morrer com remorso. Ela olhou para o diário. Ela morreu sozinha com culpa. Regis quase morreu assim também, mas teve sorte. Teve pessoas dispostas a dar segunda chance. Minha avó não teve. Você consegue perdoá-la? Irene perguntou. Minha mãe, por ter falhado tão completamente? Fernanda pensou por um longo tempo. Consigo, ela finalmente respondeu. Não concordo. Nunca vou concordar com as escolhas que ela fez. Mas consigo ver a humanidade quebrada por trás delas. Consigo ter pena da vida desperdiçada em orgulho. E consigo deixar a raiva ir. Porque carregar raiva de alguém que já morreu só me machuca. Não muda nada. Era perdão maduro, não ingênuo, não esquecendo, mas escolhendo paz sobre ressentimento. Uma semana depois, a família toda se reuniu no restaurante para jantar especial. Irene tinha pedido, dizendo que precisava de todos juntos. Quando todos estavam sentados, Fernanda, Yasmin, Walter, Paulo, Letícia, Regis, Drata Patrícia, até Dona Teresa, Irene se levantou. Quero agradecer a todos por estarem aqui.
Esta família impossível que construímos não é perfeita. Tem história complicada, tem dor, tem erros enormes que nunca vão ser totalmente apagados. Ela olhou para cada pessoa. Mas também tem amor, tem perdão real, tem segundas chances que mudaram vidas. E tem lições. Ela segurou o diário da mãe. Aprendi recentemente que minha mãe cometeu erros que causaram décadas de sofrimento, que ela teve chances de consertar e não pegou, e que morreu carregando culpa. Irene olhou especificamente para Regis. Mas você teve coragem que ela não teve. Coragem de admitir erro horrivelmente. Coragem de mudar. E por isso, você está aqui, vivo, cercado de família, tendo a chance que ela desperdiçou. Regis estava chorando silenciosamente. Use essa chance, Irene continuou, não apenas para si mesmo, mas para honrar todos que não tiveram, incluindo minha mãe, incluindo todas as pessoas que morrem com remorso em vez de redenção. Vou honrar, ele prometeu, todo dia, prometo. Fernanda se levantou, levantando seu copo de suco. Um brinde, ela propôs, para a família. Não a família perfeita das novelas, mas família real, quebrada, remendada, estranha, mas real. Para segundas chances, para perdão difícil, para amor que escolhe ficar mesmo quando é complicado. Para a família, todos ecoaram. E naquele pequeno restaurante chamado Vitórias, uma família impossível celebrou não a perfeição, mas a coragem de continuar tentando mesmo depois de falhas colossais. 5 anos depois. O restaurante tinha se expandido novamente, agora tinha 20 mesas e precisava de 3 funcionários além de Fernanda. Yasmin tinha 16 anos e trabalhava como garçonete nas férias, economizando para a faculdade de medicina. Irene e Walter tinham completado 80 anos, ainda ativos, ainda apaixonados, cercados de netos que visitavam regularmente. Paulo estava na universidade estudando psicologia, inspirado pela jornada de recuperação do pai. Letícia trabalhava como assistente social, ajudando famílias em crise. E Regis tinha cumprido liberdade condicional sem uma única violação. Trabalhava agora como supervisor em firma de construção. Tinha apartamento próprio, pequeno, mas digno. E mais importante, tinha relacionamento genuíno com os filhos, não perfeito. Ainda tinha cicatrizes, mas real. Na parede do restaurante, Fernanda tinha adicionado mais fotos através dos anos. Vitória segurando Fernanda bebê. Irene jovem com Vitória adolescente. A família toda no Natal passado. Momentos congelados de vida vivida. E numa tarde de sábado tranquila, uma mulher idosa entrou. Devia ter uns 70 anos, cabelo completamente branco, olhos gentis mas tristes. Com licença, ela se aproximou de Fernanda. Esse restaurante é em homenagem à Vitória Costa? Fernanda ficou surpresa. Ela era minha mãe. Por quê? A senhora conhecia ela? Conhecia. A mulher sorriu com lágrimas nos olhos. Éramos vizinhas, amigas. Eu estava lá quando você nasceu. Segurei você quando tinha dias de vida. Vitória me fez prometer que se algo acontecesse a ela, eu encontraria você. Mas quando ela morreu, você tinha desaparecido no sistema. Procurei por anos e finalmente te encontrei. Fernanda sentiu lágrimas enchendo seus próprios olhos. Como a senhora me encontrou? Vi reportagens sobre seu restaurante no jornal local, sobre como você salvou 2 idosos, sobre família reconstruída. E reconheci seu nome, Fernanda Silva, a filha de Vitória. Tive que vir, tive que conhecer a mulher que você se tornou. Fernanda abraçou aquela mulher, mais uma peça do quebra-cabeça de sua história finalmente encaixando. Quer almoçar?
Ela ofereceu. E me contar sobre minha mãe? Histórias que não conheço? Adoraria. A mulher sorriu. E enquanto elas se sentavam, Irene observava da cozinha, Yasmin trazia água e Walter sorria na entrada. Todos entendiam. A história, que começou com dois idosos revirando lixo, tinha se tornado algo muito maior. Tinha se tornado história sobre humanidade, sobre bondade corajosa, sobre perdão impossível, sobre família construída não de sangue, mas de escolha. E sobre como uma mulher simples, vendedora de marmitas, que decidiu parar numa viela escura para ajudar estranhos, tinha desencadeado onda de cura que tocou dezenas de vidas. Não porque ela era especial, mas porque ela escolheu ver humanidade onde outros viam problema. Escolheu ficar quando outros fugiriam. Escolheu perdoar quando outros odiariam. E essas escolhas, essas pequenas escolhas corajosas, mudaram tudo. Se essa história tocou seu coração, deixa o like e se inscreve no canal. Compartilha com alguém que precisa acreditar que perdão e segundas chances são possíveis. E me conta nos comentários qual momento da história mais te emocionou. Até a próxima história verdadeira que vai tocar sua alma.